Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da DBA-OCM. Eu sou o Carlos e seguindo aí nossa série de podcasts voltado ao workshop de administração do banco de dados Oracle, para você que quer compreender o Oracle e todos os elementos envolvidos ali na parte de administração, e hoje vamos falar especificamente de SQL no Oracle Database. E para esse bate-papo eu vou chamar o Oswaldo. Fala, Oswaldo. Boa tarde, tudo bom? Fala aí, Carlos. Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo jóia. Partiu para mais um podcast? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do outro assunto aqui, que até o pessoal talvez vai falar assim, poxa, mas vai falar de SQL? Vamos falar de SQL voltado à administração do banco de dados Oracle. Exatamente, né? O SQL ali ele é essencial, né, no dia a dia do DBA por várias razões, né? Que abrangem desde a administração do banco de dados até a parte de otimização, desempenho, segurança. E esse assunto faz parte, né? Como a gente falou, do workshop ali, né, de administração. Não tem como fugir dele. E, Oswaldo, sabendo ali que o SQL, né, essa linguagem fundamental para a interação com o banco de dados, vamos explorar um pouco mais sobre esse tema? Vamos lá. Ontem, inclusive, nós fizemos um podcast sobre algumas ferramentas que ajudam o gerenciamento e o monitoramento do banco de dados. E nós citamos o SQL Plus e o SQL Developer. Em ambas as interfaces, nós vamos utilizar a linguagem SQL, tá? Então, é assim, para a gente começar um pouquinho sobre o SQL. Então, a denominação dela é Structured Query Language. É uma linguagem de consulta estruturada. Por que eu preciso saber de SQL no Oracle Database? Reforçando, nós não vamos falar nada aqui de programação, nós vamos falar nada relacionado diretamente a SQL, nada a ver com SQL Server. Nós vamos falar sobre a linguagem SQL voltada para o banco de dados Oracle, quando nós pensamos na administração do banco de dados. Então, na criação de objetos, por exemplo, nos selects para nós verificarmos as table spaces, monitoramento de espaço e assim por diante. Então, é assim. Até porque é o seguinte, Carlos, o assunto de SQL, na minha prova, ele caiu mais do que 50% na 082. Eu acredito que na sua também não tenha sido diferente. Na minha também não foi diferente, né? O SQL foi bem cobrado, né? Então, a gente percebe ali o peso que ela tem, né? Não tem como não falar, né? E não estudar SQL, precisa estudar, né? Não tem como fugir disso mesmo. Aí o pessoal fala assim, pô, mas o que caiu na prova relacionado ao SQL? Então, assim, você precisa, por exemplo, fazer um startup no banco, a partir de um P-File, você vai utilizar uma sintaxe SQL. Você vai fazer, por exemplo, uma transação, vai fazer uma edição de um registro, numa tabela, você vai utilizar a linguagem SQL. Então, em cima disso, as questões elas são voltadas para a parte de administração, mas focando um pouquinho como você utiliza corretamente o SQL. E, em cima disso, nós vamos utilizar o SQL dentro do banco de dados Oracle, por exemplo, para criar objetos, né, que nós vamos utilizar comandos DDL, vamos falar um pouquinho mais para frente, fazer edição de registros, exclusões, alterações, até atualizações, inserções, né, que aí nós vamos utilizar os comandos DML, e principalmente para consultas personalizadas. O DBA no seu dia a dia ele utiliza muito o SQL para fazer essas consultas no banco, para saber aí, o que está acontecendo por trás nos objetos, no dicionário de dados. Então, o SQL ele é muito importante para quem trabalha com banco de dados Oracle, sim. Muito bom. E entre as diversas categorias ali que a gente tem de comandos, né, a gente pode falar aí um pouco mais sobre DML e DDL, né? Isso mesmo. Então, o que são os comandos DML? Data Manipulation Language. Então, é a linguagem de manipulação de dados. É quando nós vamos manipular objetos do banco de dados. Por exemplo, eu tenho uma tabela. Então, na hora que eu for fazer uma inserção, usar o comando insert, fazer uma inserção de um registro nessa tabela, eu vou estar utilizando uma sintaxe SQL. Eu vou estar utilizando o comando DML. Quando eu fizer também uma alteração, tenho a mesma tabela, é uma tabela de clientes, e eu tenho, por exemplo, lá o nome Oswaldo com V, porém o nome é com W. Então, eu posso fazer um update dentro desse registro dizendo, faço uma alteração em todos os registros Oswaldo que estão com a letra V.
Então, existe uma sintaxe que eu utilizo para fazer o update, fazer a atualização. Isso também é um comando DML. Ou eu posso também chegar lá e fazer um delete, fazer uma exclusão dos registros daquela tabela, por exemplo. Então, comando delete também é um comando DML. Tá? Então, nós podemos atualizar os registros, excluir os registros, inserir novos registros. Tá? Então, a manipulação de objetos dentro do banco de dados Oracle, nós utilizamos comandos DML, que são comandos do SQL voltado para o Oracle Database. Tá? Uhum. Falando também dos outros tipos de comando, que são os comandos DDL. Então, o Data Definition Language, que é uma linguagem de definição de dados. Esse tipo de comandos, Carlos, nós vamos utilizar quando nós criamos, alteramos ou excluímos um objeto propriamente dito. Então, se eu estiver criando um usuário, eu vou utilizar um comando DDL. Inclusive, lá na nossa aula de transações, undo, nós falamos sobre, por exemplo, a parte de transações, os comandos que tem o seu commit embutido. Ou seja, quando eu dou um create user, coloco as diretrizes na parte da sintaxe, dou um enter, ele faz o quê? Aquela informação já está permanente no banco a partir do momento que ela é confirmada. Né? Não vamos se estender muito, mas já está no Datafile, está no Database Buffer Cache. Isso daqui é outro podcast. Mas é assim, a hora que a informação é confirmada pelo comando DDL, já existe um commit embutido, então a informação ela já está lá permanente. A mesma coisa quando eu faço a criação, por exemplo, de uma tabela. Eu vou utilizar um comando DDL também. Tá? Então, é assim, quando eu faço criação, quando eu faço exclusão de um objeto, por exemplo, posso fazer alteração de um objeto. Mas qual que é a diferença de eu estar fazendo alteração, por exemplo, de um registro dentro de uma tabela e depois uma alteração do objeto? A tabela é um objeto. Eu posso fazer, por exemplo, alteração do nome da tabela. Então, eu vou estar utilizando um comando DDL. Se eu estiver fazendo uma alteração no registro dentro da tabela, eu vou estar utilizando o comando DML, tá? Então, é assim, eu posso também utilizar comandos DDL para privilégios. Dar um grant para o meu usuário, um grant create table to user tal, para eu fazer aquele meu usuário que ele tenha privilégio de criar tabelas. Da mesma maneira, eu posso dar um revoke. Então, eu revogo o privilégio do meu usuário de fazer determinada ação. Então, assim, privilégios, tanto o grant quanto o revoke, são comandos DDL. Criação de objetos, alteração de objetos, exclusão de objetos, são comandos DDL também. Então, tudo isso está englobado dentro do SQL voltado para a administração do banco de dados Oracle. Muito bom, né? Só por cima já deu para perceber a importância, né, de saber utilizar eles, né? E como você mesmo comentou, né, sobre os comandos ali de DML, a gente tem o select, né? Por que ele também é tão importante ali, né? Isso. O select é assim. Ele é importante pelo seguinte, praticamente o select ele é utilizado em 90% do tempo, né, pelo DBA. Nós vimos aí em outros podcasts a parte das views de performance dinâmica do banco, as views do dicionário de dados, né? Então, é assim, eu utilizo um select para eu verificar, por exemplo, o estado do banco naquele momento. Então, eu vou utilizar, por exemplo, um select lá na $instance para eu verificar o status do meu banco. Então, eu vou utilizar o comando select, tá? Eu posso utilizar também o select para eu fazer uma nova geração de um objeto. Como você faria isso? Eu posso fazer um select, por exemplo, criando um complemento ao comando create table. Então, eu vou criar uma tabela utilizando um select, por exemplo, em cima de uma view lá do dicionário de dados do meu banco de dados. Ele vai gerar uma tabela, uma cópia dessa tabela, né, porém com o nome que eu especificar. Então, eu utilizo uma cláusula select dentro de um comando DML, dentro de um create table. Desculpa, dentro de um comando DDL, dentro de um create table, por exemplo. Tá? E eu posso fazer várias consultas de informações em uma, duas ou mais tabelas numa única sintaxe de select.
Aí eu vou utilizar, por exemplo, o comando join. Eu posso fazer selects também com set operators. Nós vamos falar lá na frente o que são os set operators. Então, o select, ele é muito utilizado na parte do banco. Dentro da parte do select, eu tenho a parte de ordenações também. Eu posso verificar views que eu criei, eu posso verificar a parte de índices. Então, tudo isso está relacionado a partir das consultas personalizadas específicas que o DBA utiliza com o comando select. Muito bom, né? E como você falou, né? A gente, para quem vai administrar, vai utilizar ali o dicionário de dados, as views de performance dinâmica, tem que saber exatamente select para poder consultar, extrair informação ali, tirar alguma informação útil. Então, é imprescindível dominar, né? E você até comentou também, né, sobre a parte de set operators, né? Como o próprio nome diz ali, é um conjunto de operadores, né? E quais que seriam esses operadores? Então, é assim, ainda utilizando o comando select, nós podemos usar o que você citou, que são set operators. Eles são operadores de conjunto, que nós chamamos, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão combinar os resultados de duas consultas em um único resultado. Ah, o que é isso então, Oswaldo? Então, eu dou um select, por exemplo, numa tabela, utilizo um set operator e dou um select na outra tabela. Se eu utilizar, por exemplo, um set operator que se chama union, ele vai combinar os resultados da primeira tabela com a segunda tabela, tá? Sem mostrar as duplicadas. Então, se tiver registros iguais na primeira tabela e que coincidem com a segunda tabela e utilizar o set operator union, ele não vai trazer as informações repetidas. Vou fazer um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Eu tenho, por exemplo, uma tabela de carros, tá? Então, eu tenho uma tabela de cadastro de carros e depois eu tenho uma tabela, por exemplo, de cadastro dos pedidos dos carros vendidos. E lá dentro eu tenho marcas, tanto na tabela de carros, a marca BMW, por exemplo, Volkswagen, fazer uma propaganda gratuita aqui, e também na parte de pedidos eu vou ter essas marcas, né? Então, se eu tiver, por exemplo, essas marcas repetidas em uma tabela e outra, ele vai fazer o quê? Ele não vai repetir o resultado quando eu utilizo o set operator union. Ah, não importa, eu quero que me mostre tudo que aparece nas duas tabelas, independente se estão duplicadas ou não. Aí eu utilizo um outro set operator, que é o set operator union all. Ele vai trazer tudo, inclusive a parte duplicada também. Eu tenho também um terceiro set operator, que é o intersect, tá? Inclusive, fazendo só um adendo, na minha prova de certificação caiu uma questão sobre o intersect, né? Então, é assim, você vê a importância, né? Você ia falar alguma coisa? A minha também caiu, então caiu é importante, né? Cai. Intersect é uma questãozinha aí que de vez em quando cai realmente nas provas, né? Mas o que é o intersect? Ele vai fazer o quê? Ele vai retornar somente os resultados em comum da consulta. Então, eu seleciono duas tabelas, coloco lá um intersect, só o que for comum entre as duas tabelas, ele vai me trazer no resultado final aí da minha consulta. E aí eu tenho o minus. O que o minus faz? É um outro set operator. Ele só vai retornar as linhas da primeira tabela, ou seja, da primeira consulta que eu fiz, que não estão na segunda. Então eu tenho, por exemplo, lá minha tabela veículos e pedido dos veículos. Então eu utilizo o operador minus, e aí ele vai, o set operator minus, e aí ele faz o quê? Ele não vai me trazer as informações, né? Aliás, ele vai me trazer só as informações da primeira consulta que não estão na segunda. Então, nós temos esses 4 set operators aí, o union all, o intersect e o minus. Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda, Carlos, falando de SQL, das várias funções que o SQL nos ajuda na administração do banco de dados, vários tipos de select, né? Um pouco mais sobre os comandos DML, DDL, funções com intervalos, funções, por exemplo, com data, né? Então, a gente pode explanar bastante aqui. Só que eu acredito que todo esse assunto do SQL cabe numa imersão de SQL. Só que o nosso podcast aqui é do SQL voltado para a administração do banco de dados Oracle. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar para o pessoal aí. Muito bom.
E, de fato, né, saber utilizar ali o SQL de forma adequada, com certeza agiliza o dia a dia, né? Se você sabe usar esses, às vezes, os operadores ali, saber como colocar as cláusulas certinho, com certeza você não fica perdendo tempo, né? Sim, com certeza. Facilita muito a nossa vida, né? Até nós falamos ontem sobre alguns selects que podem trazer uma consulta, um resultado bem grande. Utilizamos o SQL Developer para isso, para ele trazer um pouco mais formatado, né? Nós podemos utilizar também o SQL formatando aí os resultados. Então, assim, o SQL, ele é essencial o DBA saber para utilizar um banco de dados Oracle. Além de ser um assunto pertinente, mais de 50% da prova 082 tem SQL nas suas questões. Muito bom. E, pessoal, exatamente, isso aqui é só uma introdução para a gente falar um pouco mais do SQL, né? Que é bem útil ali no dia a dia do DBA. E se você tem interesse ali em conhecer, também parte de administração, que vai envolver SQL, agora no mês de agosto, né, na próxima semana, ali do dia 26 ao dia 29, das 18 às 22, iremos fazer ali uma imersão de administração de banco de dados, com os temas da primeira prova ali, da 082. E, de fato, a gente vai também mostrar, né? A gente não vai ficar só falando, né? Mostrar ali na prática como tudo acontece, como funciona, como usar esses comandos SQL voltados ali para a parte de administração, mostrando ali cenários do dia a dia, né? E se você tem interesse em participar, digita aí embaixo nos comentários "eu quero", que nosso time entre em contato, passa mais detalhes. E, Oswaldo, quer complementar com algo a mais sobre o SQL? Eu acho que já está suficiente o recado. Se eu começar a falar muito de SQL aqui, vai acabar virando um podcast de SQL, só de SQL. Então, assim, eu acho que esse trechinho aí, esse pouquinho que nós passamos, já dá para saber que o SQL é importante para a administração do banco. Com certeza. E, pessoal, não deixa de participar da imersão. Ela ajuda bastante, pode mudar ali o seu jogo, né? Vai ter prática, mão na massa, e vocês vão poder usar esses comandos SQL voltados ali para a parte de administração e entender melhor, né? E tirar qualquer dúvida. Lembrando que esse podcast aqui está disponível nas plataformas de áudio, como o Apple Podcast, o Google Podcast, Spotify. Então, assina o canal da DBOACM lá e acompanhe também nas redes sociais. Oswaldo, fechamos. Obrigado novamente aí pela participação, colaboração, e nos vemos aí no próximo podcast. Beleza, Carlos, obrigado, boa tarde para todos aí, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal, obrigado, até mais.